Podcast do Transporte. Onde está o dinheiro? O gato comeu, o gato comeu. O gato não comeu dinheiro. E quem esteve na Arena NTP bem viu que dinheiro existe e está pronto à espera de projetos bem feitos. Quem demonstrou isso foi Marcelo Mitterhoff, economista de carreira do BNDES desde 2002 e que representou o banco na abertura solene da Arena. E também conversou com exclusividade aqui com o podcast do transporte sobre, claro, ele, o dinheiro, crédito para o setor de mobilidade. Mitterhoff apontou uma retomada dos investimentos, mas também a existência de um degrau entre a necessidade e a disponibilidade de fundos. Mas avalia que tem espaço na economia brasileira para zerar esse saldo negativo. A carteira atual do BNDES é de 52 bilhões de reais. Isso envolve tanto recursos já desembolsados como recursos de projetos que têm valores a desembolsar. Nos últimos 10 anos, o banco desembolsou 30 bilhões para a mobilidade urbana. Esses valores não incluem os financiamentos a ônibus, que são feitos pela rede de agentes financeiros do BNDES e é feito, portanto, de maneira indireta. São somente os projetos de financiamento direto que o BNDES foca a sua atuação em projetos de média e alta capacidade. Então, é trem de subúrbio, BRT, VLT e metrô. É basicamente com isso que o BNDES foca esse tipo de atuação. Em 2023 e 2024, o banco tem uma estimativa de desembolsar 10 bilhões de reais, sendo que esses desembolsos estão associados a investimentos que devem ser, no total, entre 20 e 25 bilhões. Isso mostra que a gente está tendo uma recuperação do investimento no setor de mobilidade urbana, mas as estimativas do banco apontam para uma necessidade de 25 a 30 bi por ano, ao longo de 20 anos, para a gente conseguir suprir o déficit de mobilidade urbana. Ou seja, a gente tem mais que dobrar o nosso esforço de investimento. Isso não é um esforço trivial. Em relação ao PIB, nós estamos falando de alguma coisa, esses 30 bi é alguma coisa como 0,3% do PIB. Ou seja, cabe na economia brasileira fazer esse esforço para algo que é tão central na qualidade de vida das pessoas. Nesse clima de retomada, recentemente houve um anúncio muito importante de Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, em relação à aprovação de um financiamento para a eletrificação dos ônibus em São Paulo, por meio do Finame Direto, um tradicional produto do banco para aquisição e comercialização de máquinas e equipamentos de fabricação nacional. E como demos no Diário do Transporte, a capital paulista vai poder combinar empresas credenciadas pelo BNDES em todo o processo. A BYD, que tem planta em Campinas, a Eletra, que fabrica seus ônibus em São Bernardo do Campo, a Marco Polo em Caxias do Sul e ainda a Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. Mas tudo indica que em breve a Volvo também entra nesta lista de credenciados. Agora, o economista do BNDES, Marcelo Mitterhoff, lembra que esse crédito para a Prefeitura paulistana adquirir ônibus elétricos tem mais de um uso. Ele vem ajudar a descarbonizar o transporte, melhorar o serviço de mobilidade na maior cidade da América do Sul e ainda ajuda a turbinar nossa indústria fabricante de ônibus, que tem uma sólida tradição como exportadora. A diretoria do BNDES aprovou uma operação de 2 bilhões e meio de reais para financiar a compra. Aí vai variar um pouco, dependendo do valor do ônibus, de 1.000 a 1.300 ônibus elétricos para a cidade de São Paulo. Essa é a primeira grande operação de eletrificação de frota. E a gente sabe que São Paulo, com a importância econômica que ela tem no Brasil, ela tem uma capacidade de realizar isso diferente das outras cidades. São Paulo é a única cidade que consegue subsidiar de maneira relevante a tarifa e isso facilita muitas coisas. O BNDES está muito satisfeito de fazer essa operação com São Paulo porque a eletrificação ela é tanto pela questão da descarbonização, né, de reduzir as emissões, quanto para que seja um indutor da indústria brasileira, para que ela continue tendo mercado no exterior. Mais da metade dos ônibus do México para baixo, as Américas, foram produzidos no Brasil. A gente não pode deixar que isso caia, a gente não pode perder esse mercado, né? Então, a eletrificação é o caminho para isso. Mas também é o caminho para... A gente também tem que aproveitar a mudança tecnológica para melhorar
os serviços prestados ao cidadão. Então, é uma oportunidade para a gente pensar em novos modelos de prestação de serviço, e o BNDES também está disponível para as cidades, que as cidades busquem para que a gente estruture concessões e PPPs. Ouviu aí? Tem dinheiro do BNDES à espera das cidades que apresentarem projetos. Então, gente, tá na hora de colocar as prefeituras e as secretarias de mobilidade para se mexerem, para investigarem bem as possibilidades de acesso a crédito por meio do Finame Direto do BNDES na mobilidade baixo carbono, que passou a admitir financiamento para a compra de ônibus elétricos por municípios. Mas de volta à nossa exclusiva com Marcelo Mitterhoff, o economista do BNDES falou com a gente também sobre o amplo estudo que começa já no ano que vem, como foco em 21 regiões metropolitanas espalhadas por todas as regiões do país, e que tem como objetivo encontrar soluções de mobilidade para os nossos grandes centros urbanos. Às vezes a gente não consegue investir porque a gente não consegue estruturar o projeto. Isso não é só no transporte, não. É uma deficiência generalizada e são as coisas que a gente tem que enfrentar para desenvolver o país, né? E, nesse sentido, o BNDES está fazendo agora um projeto que a gente chama de FEP Mobilidade Urbana. FEP é o Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES, que são recursos não reembolsáveis que servem para fazer estudos estruturantes. Então, ele conta também com apoio não reembolsável do KfW da Alemanha e da AfD francesa. E vão ser avaliadas 21 conurbações com mais de 1 milhão de habitantes em todo o país. Então ali são avaliações que a gente chama de pré-viabilidade, que é quando a gente avalia as alternativas. Às vezes a solução pode ser um corredor de ônibus, às vezes é um BRT, às vezes é o metrô com ônibus, é o trem de subúrbio. Então, para fazer essa avaliação que a gente chama de pré-viabilidade, o banco, junto com o KfW e a AfD, está botando em prática esse projeto que conta com muitas parcerias. Do Ministério da Cidade, da NP Trilhos e outros. E a gente espera que isso gere soluções e que o banco também possa trabalhar como estruturador para oferecer esse serviço. No final do ano passado, a gente teve o primeiro projeto que foi da CBTU BH, que foi a mercado com estruturação do BNDES. Tem outros na carteira e a gente espera buscar muito mais, porque essa é uma atuação que, embora não seja o núcleo de negócios do banco, ela é muito importante como desenvolvimento de política pública. Atenção para a chamada: Manaus, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Salvador, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, Campinas, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre estão na lista desse estudo bancado pelo Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES, que começa no ano que vem e que deve apontar alguns novos caminhos para a mobilidade dos grandes centros urbanos do país. E fique ligado aqui no podcast do Transporte, que a gente com certeza vai seguir com atenção os caminhos desse estudo e destes dinheiros do BNDES. Podcast do Transporte.